povo simpático de Curitiba, boa noite. Boa noite. Puxa, que coisa maravilhosa, olha só, é muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar com você aí de casa também. Esse é o Clamor da Meia-Noite, é a segunda etapa, ou a segunda temporada do Armagedon. E hoje nós estamos aqui com esse pessoal tão bonito. Bom, você que assiste em casa, assiste o programa semanalmente, mas eu tenho dito, aqui a gente grava todo dia para depois você ver em casa, né? E hoje é exatamente um sábado à noite, não choveu em Curitiba, olha que coisa maravilhosa, amém, foi muita chuva, né? Hoje não choveu, nós temos o auditório cheio, e a gente tem uma personalidade aqui, olha só quem está ali nessa primeira poltrona aqui, vocês conhecem esse camarada aqui? Ó? Dá um tchauzinho, que agora eu falei, você vai ter que fazer assim, ó, lá para trás, ó. É o Tito que resolveu deixar o Leandro Quadros e vir aqui para ficar fazendo programa para mim, me chamar de professor. Professor Fernando, ele vai perguntar, né? Que bom que você está aqui, viu? Deus abençoe e Deus nos abençoe nessa noite também. Aliás, eu quero aproveitar para imitar dois apresentadores da Novo Tempo, que é o Ivan Saraiva e o pastor Luiz Gonçalves. Porque eu vejo o pessoal chegando em igreja adventista dizendo assim, eu vim aqui porque o pastor Ivan me convidou, vim aqui porque o Luiz Gonçalves me convidou. Aí eu vou imitar eles, olha, procura uma igreja adventista, chega lá e diz assim, pastor Fernando me convidou. Não, mas é verdade, eu quero convidar você para ir a uma igreja adventista. Nós temos, né, um site, procure uma igreja, e se você quiser sentir esse calor assim, chega na igreja mais próxima da sua casa, você procura da igreja mais perto da sua casa, e você é nosso convidado, meu convidado especial para ir a essa igreja e assistir o culto com o pessoal, tá bom? Muito bem, e nós vamos avançando no nosso estudo, terceiro estudo da segunda temporada. E eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, Deus deu um presente para a gente na criação. O presente foi a família, o casamento. E é por isso que Deus, ele compara o relacionamento dele com você e comigo, com a igreja, como um casamento. Porque é desse jeito que Deus ama a gente. Ele ama a gente de paixão. Deus é apaixonado por nós. Deus é apaixonado por você. Deus ama você de paixão, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, Ele quer se aproximar de você, Ele não quer sair de perto de você. É isso que Deus quer, é desse jeito que Ele quer se aproximar de você. A família foi um presente dado para nós antes do pecado, não tinha acontecido o pecado, e dentro dessa família que Deus deu de presente para nós antes do pecado, Ele deu também o sexo, que Ele deu para nós antes do pecado. E aí as pessoas dizem, porque o sexo é o fruto do bem e do mal. Não é. Deus deu isso para nós antes do pecado. E Ele diz assim, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, porque o sexo dentro do casamento é abençoado. Fora do casamento ele faz desgraças na vida das pessoas. Verdadeiras desgraças. E você pode até estranhar o que eu estou dizendo, falar, mas esse camarada... Bendito aquele que experimentou isso. Bendito aquele que experimenta isso. Agora, no sétimo dia, Deus deu um outro presente para a gente antes da entrada do pecado nesse mundo. Qual foi? O sábado. Esse Deus deu de presente para nós antes do pecado. Antes do pecado entrar no mundo, Deus assim, agora eu criei em 6 dias, no sétimo, eu estou abençoando, estou descansando, eu estou dando para você de presente. Esse é um dia para a gente ficar junto mesmo. É aquele dia, eu vou parar tudo, Deus fala, vou parar tudo para estar com você. E a gente vai estar junto. Que presentão Deus deu para a gente, antes do pecado. 2 grandes presentes, a família e o sábado. 2 grandes presentes. E aí veio o pecado. E o pecado trouxe uma mancha terrível nesse mundo e no universo. Um universo que era perfeito, ele teve uma descontinuidade, uma mancha ali, maculando a perfeição do universo. E quando o pecado aconteceu, o que deveria ter acontecido? Olha o que diz aqui a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Romanos 6, 23. O que deveria ter acontecido com o ser humano no pecado, quando ele pecou? Deveria ter morrido. E o ser humano morreu quando pecou? Não, ele não morreu. Por que o ser humano não morreu? Deus mudou de ideia quanto a essa coisa, porque essa coisa é uma lei, é a lei de Deus. A lei de Deus é assim: se você peca, você morre. Você pecou, morreu. E por que o ser humano não morreu? Por que não aconteceu isso? Será que Deus perdoou o ser humano? É isso? Deus diz assim: você está perdoado. Pronto, acabou. É isso? Mas muitas pessoas vivem como se fosse assim. Como se Deus tivesse dito assim: o salário do pecado é a morte, mas você está vivo por quê? Porque eu perdoei você. E agora você está vivo. É isso? Não, não é isso. Porque Deus não muda. Aquilo que Deus estabelece como lei não muda nunca. Então, o que aconteceu? E você pode imaginar Deus e Jesus conversando, confabulando. Porque quando o ser humano morreu, ele deveria ter morrido. Mas Jesus diz para o Pai: Pai, na tua lei não diz que não pode haver uma troca. E eu, que também sou Deus, e que sou o Criador, porque João 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. E eu, que sou o Criador, responsável por esses seres humanos, Pai, eu me ofereço, eu vou nascer como um ser humano, eu vou viver como um ser humano, e eu vou viver sem pecado, e eu vou fazer uma troca. Eu vou morrer a morte que eles deveriam morrer, e a vida que eu tenho e que é minha, eu vou dar para eles. E essa troca foi feita. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E só tem perdão quem aceita a morte de Jesus no seu lugar. Só. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Aliás, nós estamos vivendo essa vida aqui porque um dia Jesus se ofereceu para morrer no nosso lugar. E Ele veio, e Ele viveu no nosso lugar. Ele viveu uma vida de obediência. Jesus não cometeu nenhum pecado. Nenhum. Jesus foi tentado em tudo, em todas as coisas. Mas Ele não cometeu nenhum pecado. Aliás, Jesus foi tentado em tudo que nós somos tentados e em mais do que nós fomos tentados. Porque Jesus foi tentado em uma coisa que você e eu não somos tentados. Jesus foi tentado a usar o poder dele, porque ele, sendo Deus, ele poderia ter usado o poder dele em favor dele mesmo. E você e eu não somos tentados nisso, né? Porque se a gente tivesse o poder de Deus, coitado das outras pessoas. Porque no momento que aquele cara fechou você, você diz assim, pá, e pronto, ele ia sumir do mar. É ou não é? Mas Jesus foi tentado nisso em tudo, e ele não cedeu, e ele não pecou. Então Jesus, mais do que morrer por sua causa e por minha, ele viveu por nossa causa. Ele viveu por você e por mim. E ele viveu uma vida vitoriosa. Agora, Jesus é o evangelho do Antigo Testamento. Porque Deus, para dizer para o homem que Jesus morreria no lugar dele, deu o cordeirinho. E Deus ensinou o ser humano a fazer um altar e confessar o pecado na cabeça do cordeiro, como passando o pecado lá, significando Jesus, e matar o cordeiro em cima do altar. E o que é pecado? Essa é uma boa pergunta. Vou pedir para você responder para mim. O que é pecado? Uau! Poxa, vocês já viram essa palestra aqui já, não? Pecado, olha o que diz a Bíblia. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Agora, espera aí. O texto de Romanos 6 diz assim, o salário do pecado é a morte. Ele está falando daquela morte que o ser humano merecia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui está dizendo que pecado é a transgressão da lei. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se o pecado é a transgressão da lei, a lei já existia antes do pecado? Opa, e agora?
Pô, se a lei não existia antes do pecado, não tinha como julgar que aquilo era pecado, é ou não é? Esse é um pensamento que a gente tem, mas a gente precisa buscar na palavra de Deus. Olha o que Jesus diz quando ele está falando com um grupo de judeus lá em João 8. Ele diz assim: vós sois do diabo. Deixa eu explicar esse contexto, porque esse contexto aqui, ele me encanta, a maneira como Jesus fala. Porque a Bíblia começa dizendo, lá em João 8, que Jesus estava falando com um grupo de judeus que simpatizaram com ele e que estavam seguindo Jesus. Mas era um grupo de judeus que não tinha entregue o coração para Jesus, porque o mundo está cheio de gente que simpatiza com Jesus, que vai à igreja, mas que não entrega o coração para Jesus de jeito nenhum. E eu vejo as pessoas traindo Deus. Sabe, naquele relacionamento que Ele chama a gente para ter com Ele, eu vejo pessoas traindo Deus. Tem gente que se sente traído por Deus. E as pessoas se sentem traídas por Deus quando aquilo que elas planejaram, ou a maneira como elas planejaram que Deus deveria cuidar delas e protegê-las, não acontece. Então, nós, seres humanos, somos capazes de pensar que a pobreza, o sofrimento, a falta de emprego, a falta de dinheiro e as necessidades podem sim acontecer com um monte de gente, desde que não seja comigo. Nós somos capazes. Então, nós achamos que Deus existe enquanto está tudo bem comigo, porque não importa a desgraça alheia. Esse é o pensamento egoísta que eu tenho. Agora, quando as coisas começam a dar errado comigo, errado entre aspas, diferente do que eu pensei, eu começo a achar que Deus me traiu. E eu começo a perder a minha fé em Deus, e eu começo a amaldiçoar Deus, e eu começo a paquerar com outros deuses. Os outros deuses são os meus prazeres, e eu coloco Deus em outros lugares, e não coloco Deus em primeiro lugar. A gente trai Deus com outros deuses, e Deus não trai a gente nunca, nunca. Nunca Ele trai. Sabe, eu gosto quando Jesus diz lá no Sermão da Montanha, Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é bem assim que ele fala. Ele diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não diz todas as outras coisas. Não fala todas as demais. Ele fala todas estas. Sabe quais são estas? Ele diz assim: dá uma reparada no passarinho, que ele não planta, mas ele tem o que comer. Dá uma reparada no lírio, porque o lírio ele tem o que vestir. Nem Salomão se vestiu como lírio. E Jesus termina falando assim: olha, busca o reino de Deus e a sua justiça, e não se preocupe com mais nada, porque essas coisas que são o quê? Ele está dizendo: você vai ter o que comer, o que vestir, e vai ter um teto na tua cabeça. É isso que ele está prometendo. Ele não está prometendo que você vai ser rico, não está prometendo que você vai ser empresário, e nem que você não vai ficar doente, e nem que você não vai morrer. Ele está prometendo essas coisas, você entende? Então faz o favor, não trai Deus. E eu nunca vi na minha vida alguém que tem um relacionamento com Deus, que entrega a vida de fato para Deus, alguém que conhece Deus de fato, tem um encontro com Deus todo dia, coloca a vida na mão dele, estuda a Bíblia, conhece a palavra de Deus. Nunca vi uma pessoa assim abandonar Deus e se sentir traído por Ele. Se sente traído quem fica só na superficialidade, quem tem uma religião de emoção. Muita gente vai para a igreja para se emocionar, para chorar, para se alegrar, e a gente tem essa medida dos sermões. Eu encontro pessoas que às vezes quando eu peço assim: pastor, que maravilha, pastor de sermão, você ouviu quanta gente chorou? E daí? E daí? Chorou, é bom o sermão? Você vem aqui para quê? Para chorar? Para se emocionar? Tem gente que tem religião emocional. Outro dia uma moça passou por mim e falou assim: pastor, que delícia de sermão, ri um monte. É o outro jeito, né? Você vem para chorar e para rir. Isso aqui não é teatro. E a gente vem como se viesse para um show, para a igreja. A gente vai para assistir a pregação como se fosse um show. E quando a gente vai para o show, sabe o que a gente faz? Você vai, ouve, aquilo entra, você fala: uau! É como se você assistisse um filme do Hollywood. Uau! Emociona, você chora. Quando saiu dali, o que está na tua cabeça? Era só ficção. E você vai embora para sua casa. A gente se sermão assim.
Ele não faz efeito na vida da gente. Mas quando você vem na presença de Deus, é Deus falando com você. E Deus hoje já falou para você um monte de coisa. Ele falou, sabe o quê? Falou assim, a família é um presente que Deus deu para você. Não despreza. Eu não desprezo você e eu não troco você por ninguém. Não traio você, não me traia. Se você está pensando que eu traí, é porque você não me conhece. Você não tem intimidade comigo. Você não conhece a minha palavra. Então faz o favor de conhecer tudo, para você poder entender a vida e você ter uma vida feliz nessa terra, mesmo que você sofra. Então, quando você vem na presença de Deus, Deus fala. E Ele fala a verdade. E a verdade machuca muitas vezes. Aqui Jesus está falando com um grupo de judeus, e ele percebeu que eles não tinham entregue o coração a ele, eles ficavam indo atrás de Jesus para ouvir sermão, para ver milagre, para ver multiplicação de pão, e Jesus quis falar ao coração, e quando Jesus ama, ele diz a verdade. E eu já vou dizendo para você, o que você vai ouvir aqui nessa série é a verdade de acordo com o que ela está na Bíblia. Quer você goste, quer você não goste. Quer você ache bom ou ache ruim. Quer você chegue aqui e diga assim, fui tocado. Ou quer você diz assim, não volto nunca mais. Porque o que eu ouvi eu não gostei. Não interessa se você não gostou. Eu vou dizer aqui, é a verdade, o que está na Bíblia. E eu não vou dizer para agradar você. Eu vou dizer porque é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Olha o que Jesus disse para esse grupo de judeus. Ele foi falando e falando, e eles ficavam se justificando. Nós somos filhos de Abraão? Não. E Jesus dizendo, vocês têm pecado. Nós não temos pecado, nós não somos escravos do pecado, porque nós somos descendentes de Abraão. E Jesus não aguentou e disse para eles, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quando você quer satisfazer os seus desejos, você quer satisfazer os desejos do diabo. Ele foi homicida. O que é homicida? Enquanto você responde, eu vou beber água. O que é homicida? Assassino. Isso aí está na lei de Deus, não? Ele foi homicida desde quando? Opa! Homicida desde o princípio. Você lembra onde é que está no princípio, lá no nosso gráfico? Homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere? Isso aqui está na lei de Deus? Também está. Fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele também inventou a mentira. Espera aí. Se Jesus está julgando e está dizendo, ele é homicida, Jesus julgou de acordo com alguma lei. E disse que ele é culpado, ele é homicida. E está chamando de mentiroso, julgou de acordo com uma lei também. Que lei é essa? Ora, logicamente, que a lei dos 10 mandamentos, no 6º diz não matarás. E no 9º diz não dirás falso testemunho. E se Jesus diz que ele é homicida desde o princípio, o que ele está dizendo? Que sim, lá no princípio a lei de Deus já estava lá. Porque ele foi julgado de acordo com essa lei. E esse não é o único argumento que a Bíblia mostra para nos mostrar que a lei existe desde o princípio. Mas não vou ficar nisso, nós vamos passar para frente. Mas isso é para você pensar. A lei estava lá desde o princípio. O cordeiro era o evangelho. O cordeiro era a verdade, porque Deus também tem uma verdade. Ora, como é que não tem uma verdade? Existe uma verdade ou não existe? Sim, existe. Quando você se relaciona com a sua esposa, você quer sempre que ela conte a verdade para você e vice-versa, ou não é? Quando você fala com o seu filho, a sua filha, filha, onde você foi? Me diz a verdade. Existe, não existe? E com Deus a gente diz assim, existem muitas verdades. Eu gosto, uma pessoa me disse outro dia, eu gosto do jeito como vocês interpretam a Bíblia. Como que interpretam a Bíblia? A Bíblia não está aí para ser interpretada, ela está aí para a gente ler e ver o que está lá do jeito que está, e entender do jeito que está. Comparar a Bíblia com a Bíblia, é isso. Não tem esse negócio de interpretar, existe a verdade. O cordeiro era a verdade. E o dragão foi perseguir a verdade. E começou lá com Caim e Abel. Eu não vou me demorar no Caim e Abel, em como aconteceu, porque a gente já viu isso, né? Mas aqui, na história de Caim e Abel, e eu pus aqui de novo, porque ali Satanás, a serpente, o dragão, ele já demonstrou como que seria o modus operandi dele, como que ele ia perseguir os que seguem a Deus e a verdade. Ele ia perseguir com violência e com mistura. Mistura do quê? Mistura do quê? Verdade com mentira. Sabe? Aquela coisinha assim,
que a gente não percebe muito, porque se ele dissesse assim, olha, toma aqui esse copinho de veneno, está uma delícia, você ia tomar? Não, mas é gostoso mesmo, vai tomar ou não vai? Não, mas ele pinga uma gotinha de veneno a cada dia, num copinho de Coca-Cola, é isso que ele faz, e aí você toma aquele negócio, e você vai morrendo, literalmente vai morrendo, violência e a mistura do erro, é assim que ele faz o tempo todo. Por trás disso tudo estava quem? O dragão, Satanás. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha o julgamento entre Caim e Abel, as obras deles, sabe? Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por guardar mandamento, mas Deus leva em consideração, porque também não existe esse negócio de dizer assim, olha, eu casei com você, eu te amo muito, mas cada dia eu vou sair com um homem diferente, tá bom? Ué, você aceita um casamento assim? Eu não tem como aceitar. Aliás, quem tem juízo não aceita um negócio desse, né? Como é que pode um relacionamento desse jeito? Não tem como um relacionamento desse jeito. Por isso é que está dizendo que as obras, porque quando alguém ama Deus, muda a cabeça dele. Quando alguém ama uma pessoa, ele pertence àquela pessoa. Quando alguém ama a Deus, pertence a Deus. E as obras dele vão ser condizentes com aquilo que Deus faz. Vai estar apaixonado por Deus. Então não tem esse negócio de ser crente, mas viver a vida que quer também. Não tem como. Então não tem amor. Aí, desse momento, a partir do pecado, surgiu a descendência da serpente. Que negócio de descendência da serpente? Presta atenção nisso que eu estou dizendo, porque isso é profecia, a descendência da serpente. Olha só, sobre Caim, depois que ele matou Abel, diz assim, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Eu não vou entrar nos méritos da questão de onde veio a mulher de Caim e tal, porque eu já falei isso no programa, acho que 6 ou 7, e vocês que estão aqui não ouviram ainda, mas vão ver lá na Novo Tempo. Assistam o programa 6 ou 7, que vocês vão ver a explicação para o negócio da mulher do Caim. Tá? Agora, ele teve um filho que se chamava Enoque, é isso que a gente tem que saber hoje. Enoque teve um outro filho que se chamava... me ajudem aí, está escrito, minha gente, vamos lá. Chamava... Irade, bom a sugestão para o seu filho que vai nascer. Irade gerou a? Meujael gerou a? Olha, só nome bonito. E Metusael a? Lameque. São bonitos, mas não são, para a gente não são sonoros. É de uma outra cultura, lógico, né? Lameque, olha lá, então vamos chegar lá. Lameque tomou para si duas... Esse Lameque era bisneto do Caim. Olha lá, já começou a enrolar a coisa. Uma já dá trabalho, o homem foi tomar duas. Olha aí. E disse Lameque às suas esposas, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Esse era o comportamento da descendência de Caim. Entende? Porque Caim não era seguidor de Deus. Ele era seguidor da serpente, do diabo. E esse era o comportamento da família dele, é o que Caim ensinou para os dele. Então a gente já vê aparecer na Bíblia a descendência da serpente, que na Bíblia são chamadas ali em Gênesis de filhos do homem. Os filhos do homem são pessoas que não são de Deus, eles são pessoas humanas, são chamados de filhos do homem. Mas a Bíblia fala de uma outra descendência, é a descendência da mulher. E qual que é a descendência da mulher? A Sete foi o filho que nasceu de Adão e Eva depois que morreu Abel. Nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E você vai ver que a descendência toda de Sete era o sacerdote da família dele. Sete ensinava os seus filhos a palavra de Deus. Sete chamava. E eu vejo um monte de crente de meia tigela, que espera a esposa ficar ensinando a Bíblia para os filhos, que nunca chama a família para estudar a Bíblia, que nunca chama para fazer um culto, não precisa ser demorado, faz um cultinho de manhã, dura 5 minutos, para você simbolicamente ergueu um altar na presença de Deus e colocou, Deus, estou entregando ao Senhor aqui, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, diz o nome deles.
Estou entregando na tua mão para esse dia, Senhor, e eu entrego a mim, o meu lar, a minha casa. Eu estou colocando todo mundo nas tuas mãos. Você é o sacerdote do seu lar. Aquilo que você é, os seus filhos serão. Eles não vão ser o que você fala, eles vão ser o que você é. Se você não tem tempo para Deus nunca, eles não vão ter tempo para Deus nunca. Se você não tem tempo para a palavra de Deus, também não vão ter. Se eles não veem você orando, não vão orar também. Você entende? Sete direcionou os filhos dele. E você vai ver a descendência de Sete invocando o nome do Senhor. E aqui você vê a descendência de quem? Da mulher, os filhos de Deus. Porque a mulher e a serpente, você já vai entender a mulher e a serpente. Aqui a mulher e a serpente. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Os filhos de Deus, no momento, pararam de agir conscientemente e começaram a agir pelo coração. E eles começaram a prestar atenção na beleza, na formosura, e eles cederam ao sexo. E eles começaram a pegar mulheres dos descendentes de Caim. E o que aconteceu então, a partir dali? O que aconteceu na terra? O que aconteceu na humanidade? E o Senhor disse, o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mal, ele só viverá 120 anos. Deus diz assim, não dá mais para lidar com o homem é todo mal. Meu Deus, o fato de os descendentes de Sete se casarem com as filhas de Caim, fez com que degenerasse toda a humanidade, e não se achava um ser humano fiel a Deus, então nessa época. Olha só o que aconteceu. A descendência da mulher, os filhos de Deus, se misturaram com os filhos do homem. E tudo virou descendência de quem? Da serpente. E foi por isso que veio o dilúvio. Foi isso que aconteceu. Porque eles se misturaram. A mistura. Esse é o modus operandi do inimigo. Esse é o modus operandi do dragão, da serpente. Ele age misturando a verdade com a mentira. Então Deus chama Abraão. Deus vê um homem sincero. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Deus chamou Abraão, Deus diz assim, eu estou vendo aqui um homem sincero, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a verdade na mão desse homem, porque esse homem ensina aos filhos dele a palavra de Deus. Esse homem coloca o lar dele na presença de Deus. E eu escolhi esse homem porque ele me escolheu. É assim que Deus escolhe as pessoas. Quando a gente fala, os escolhidos de Deus são os que escolhem Deus. Você pode ser um escolhido de Deus, sim ou não? Pode. Qualquer ser humano na terra pode ser um escolhido de Deus, sim ou não? Sim. Qualquer um de nós pode ser. Se eu escolho a Deus, porque Deus já me escolheu desde o princípio. Deus me amou desde o princípio. Deus planejou o meu nascimento desde o princípio. Ele só espera a minha correspondência. É assim. Então, Deus chamou Abraão e disse, esse homem, eu vou colocar a verdade na mão dele. Eu vou ensinar para ele do cordeiro. Ele aprendeu, ele já faz isso, mas ele vai guardar a verdade para mim, o evangelho. Ele vai pregar o evangelho para outros, para a família dele, e eu vou abençoar esse homem. E a família dele vai crescer, e depois eu vou transformar essa família numa nação, e eles vão ser o povo de Deus, os guardadores do evangelho, os evangelistas do Antigo Testamento. E Israel, por que chama Israel se a promessa foi para Abraão? Porque Abraão foi o pai de... já perderam. Abraão foi o pai de Isaque. Vamos falar de novo. Abraão foi o pai de Isaque, que foi o pai de Jacó. E Jacó teve o nome mudado por Deus para Israel. E aqui está. Israel foi o povo escolhido por Deus. Escolhido para quê? Para viver segundo a vontade de Deus. Para que mais? E interessante, não é? Eu pergunto assim, você quer ser escolhido de Deus? Quero. Para quê? Para ser servido, para Deus fazer todos os milagres na minha vida, para Ele não me deixar sofrer, para Ele não me dar muito dinheiro, e se eu perder o emprego, eu achar um melhor. Não foi para isso que Deus chamou o povo de Israel. Deus chamou o povo para viver o evangelho. O mundo está cansado de ver gente falar do evangelho.
O mundo quer ver gente viver o Evangelho, gente amar de fato, se dar de fato, começar a viver o Evangelho dentro do casamento, dentro de casa, sabe? Com os filhos, com a esposa, com o marido. Servir. É isso que Jesus fez. Jesus viveu o Evangelho. Ele serviu e diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele chamou o povo também para falar, para pregar para os outros. Por isso ele chamou Israel. Israel era escolhido para divulgar o Evangelho. Era para isso que Deus tinha chamado Abraão. Foi para isso que Deus tinha feito a promessa a Abraão. Foi para isso que Deus chamou Abraão de um modo especial. Ele fez uma promessa. E sabe, aqui em Oséias faz uma comparação com uma oliveira. O que é oliveira mesmo? Isso mesmo, a árvore que dá azeitona. Serei como orvalho para Israel, Deus falando. Seus brotos crescerão. Deus já estava chamando Israel de uma oliveira. Ele está dizendo: eu vou ser a chuva. Os brotos vão crescer. Seu esplendor será como o da oliveira. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali Esse era Abraão. Esse era Abraão, seguindo aquilo que Deus tinha falado. Do mesmo jeito de Abel, que fez um altar e ofereceu um cordeiro. Aqui estava Abraão, mostrando para todo mundo que não tem outro jeito de se salvar, a não ser através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Deus que viria e morreria pelo ser humano. Não tinha outro jeito, enquanto Abraão vivia cercado de um monte de gente, filhos de Caim, que eram idólatras, adoravam ídolos, outros deuses. Abraão cria no único Deus, o Deus único, um só. O Deus criador e mantenedor, o Deus da palavra, o Deus que ensinava para Abraão os grandes mistérios da vida, e por isso Abraão seguia o que Deus mandou. E a gente vê Abraão no nosso gráfico aí, e também o dragão estava perseguindo Abraão. Deus chamou Moisés então, e chamou Moisés, a sarça ardente, e a figura de Moisés ali. E quando Deus chamou Moisés, ele fez alguma coisa especial com Moisés, porque na época de Moisés, Deus restaurou a lei de Deus. Algumas pessoas dizem: não, Deus deu a lei para Moisés. Deus não deu para Moisés, Deus já tinha dado do princípio. Então agora eu vou te dar uma outra evidência disso. Dá uma olhada aqui. A lei já existia antes do Sinai. Nós estamos aqui em Gênesis 16. Em qual capítulo da Bíblia foi dado a tábua dos 10 mandamentos? No 20. Aqui eles não tinham chegado no Monte Sinai ainda. O povo tinha saído do Egito, estava o povo de Israel, não tinham chegado no Monte Sinai. E Deus disse para o povo: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Preparem-se para a resposta. Como era o nome do pão do céu? Maná. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei. Opa, mas espera aí, Deus não tinha dado a lei ainda e queria provar o povo se o povo andava na lei? Essa lei já existia? Lógico, ela só não estava escrita nas tábuas de pedra, mas essa lei passava de geração a geração, era uma lei que já existia antes, lá no princípio, era a lei que o próprio Lúcifer quebrou, e Deus diz: eu vou provar o meu povo se eles andam na minha lei ou não. Ao 6º dia, colheram pão em dobro. Deus tinha dito para colher em dobro. É porque Deus tinha dito assim: cada dia eu vou derramar o pão, vocês colhem só o tanto para cada dia, porque se colher mais vai bichar. E já teve os esfomeados que já colheram um monte, no outro dia já bichou. Mas Deus falou assim: no 6º dia é o dia da preparação para o sábado, vocês colham em dobro, porque no sábado eu não vou fazer chover pão, porque eu vou seguir a minha lei. Vocês estão entendendo? E aí aconteceu o contrário. O povo que daí acostumou a colher só o do dia, já teve um tanto de gente que chegou no 6º dia: não vou colher porque senão vai bichar. Mas Deus falou que não vai bichar, mas não colheu. E no outro dia faltou. Olha só, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres cada um. E os principais da congregação vieram contar para Moisés: Moisés, eles estão colhendo pão em dobro. E olha o que Moisés falou. Respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher. Povinho, é brincadeira. Porém não acharam.
Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus e as minhas? Oh, meu Pai do céu. Se Deus está dizendo que eles estão quebrando os mandamentos e as leis, é porque esses mandamentos e essas leis já existiam antes. Simples assim. Aqui está uma outra prova de que Deus restaurou a lei para Moisés. E então, lá na frente, nasce quem? Jesus. Mas a Bíblia, e é isso que a gente tem estudado aqui, nesses 3 primeiros dias, no primeiro programa, no segundo programa e nesse terceiro programa, a Bíblia conta um cenário diferente. Ela diz que o dragão perseguiu todas essas pessoas que viveram no Antigo Testamento, que escolheram a Deus. Ele perseguiu, mas eles tinham quem como aliado deles? Deus. Mas quando chegou a hora de nascer, a Bíblia mostra o povo de Deus como uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Era Jesus que ia nascer. Era a igreja se preparando para Jesus nascer. Essa igreja perseguida, e a Bíblia ressalta que quem estava perseguindo essa mulher, especialmente era o dragão. Satanás voltou as suas forças e a sua atenção de um modo especial para destruir Jesus. Você está entendendo isso? Sabe por que eu estou perguntando se você está entendendo? É porque tem gente que acha assim: quanto mais eu me entregar para Deus, menos eu vou sofrer. Aqui estava para nascer Jesus, e o dragão voltou todas as suas forças contra Jesus, porque ele ia nascer. Ele trabalhou o tempo todo para que Jesus não nascesse. E por que ele não queria que Jesus nascesse? Segundo programa, o último programa, porque ele sabia que ele ia perder o domínio dele. Ele sabia que ele ia perder o poder dele na terra. Ele sabia que Jesus vinha para tirar dele o domínio. Ele sabia que ele ia ser derrotado para sempre. Por isso ele voltou. Você já percebeu? Me conta a história de um endemoniado no Antigo Testamento, antes de Jesus. Cadê? Vocês não sabem essa história? Ah, não acredito que vocês não sabem. Não conhece a história do endemoniado na época de... Não existe. Não tem. Não é interessante que os endemoniados aparecessem só na época de Jesus? E me conta uma história do endemoniado depois. Satanás estava desesperado. Ele estava aflorando dentro da vida daqueles que não queriam compromisso com Deus. Satanás estava saindo de dentro das pessoas e consumindo aquelas pessoas por dentro. A mesma coisa começa a acontecer nesse mundo ao nos aproximarmos da volta de Jesus. Ele começa a consumir as pessoas. E a Bíblia diz assim: o amor de quase todos esfriará. Até chegar a um ponto em que ninguém mais vai se interessar por Deus. Porque o diabo flui de dentro das pessoas. A maldade, o vício, o interesse, o egoísmo, interesse por si mesmo, as pessoas se separando porque elas dizem assim: não amo mais, acabou o amor. E você vai começar relacionamento 1 milhão de vezes, porque você sempre vai levar o pior problema do casamento para o outro casamento, que é você mesmo. Então você vai casar um monte de vezes, porque quem tem que ser resolvido é você. Você tem que ser resolvido. Enquanto não resolver, não adianta. Agora, Jesus guardou os mandamentos do Pai. Certo ou errado? Está certo? Certo ou errado? Certo. Tem certeza? Olha o que diz a Bíblia: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor. Jesus está dizendo que ele guardou os mandamentos do Pai. Ele está dizendo que ele guardou. Ele só deu uma outra visão para a lei, porque a lei diz assim: não adulterarás. Jesus disse: não, mas como a lei, tá bom, ela serviu desse jeito, sim, eu vou ampliar, vocês vão entender melhor. Para vocês entenderem bem o que é não adulterarás, quando você estiver andando na rua, olhar para uma mulher e imaginar alguma coisa com ela, você já adulterou com ela. Você está entendendo? Jesus não rebaixou a lei, Jesus aumentou a lei. E ele diz assim: entenda que você tem que cortar o seu pensamento impuro.
Por isso a pornografia para você é morte, é vício. Por isso a pornografia acaba com você e consome você. É o inimigo plantado dentro de você e da sua mente. Você está entendendo isso? Jesus veio dar um outro sentido nos mandamentos e mostrar o que eu devo fazer e não só não fazer. Porque servir a Deus não é só não fazer. Você está do lado de uma piscina, vem uma criança e cai lá dentro e começa a morrer afogada. Você está do lado e não faz nada, e ela morre. Você é culpado? Você não matou essa criança? É isso que Deus está querendo dizer para a gente. Que ser cristão não é aquele que não faz um monte de coisa. Ser cristão é aquele que age, aquele que faz, aquele que age coerentemente como um filho de Deus. É aquele que tem no seu coração o amor de Jesus. Opa, eu nem li aquilo, estou tão emocionado aqui. Então vamos lá. É esse mesmo que eu já li? Não. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Puxa vida, olha o que ele diz. Tem e guarda. Tem e guarda. Só ter não adianta. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, Tiago está dizendo isso, chamando a lei de quê? Perfeita. O que é perfeito vai ser mexido? Vai ser mudado por Deus? Jesus vem para mudar? Lei da liberdade, a lei é da liberdade também, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. É Apocalipse 13, 12, de 13 a 17. Eu não posso passar o programa todo sem abrir a Bíblia, sem abrir a palavra. Então, abre a Bíblia comigo, Apocalipse 12, de 13 a 17. Olha só o que diz aqui. Nós vamos continuar agora. Vamos abrir o nosso pensamento para o que vem aqui pela frente. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. Que momento o dragão foi atirado para a terra? Depois daquela guerra no céu. Quando Jesus venceu na cruz e Jesus foi entronizado e coroado, o dragão já não tinha acesso ao céu. Ele foi atirado para a terra. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, e tempos, e metade de um tempo. E depois, em algum momento aqui, em algum programa para frente, nós vamos explicar que isso aqui é 1260 anos. Você vai entender isso aqui. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, a mulher está no deserto, fugiu, a serpente arrojou da sua boca o quê? Água como um rio, a fim de fazer com que a mulher fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E aí ele termina aqui no verso 17 dizendo: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os restantes descendentes da mulher. E ele diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E aqui termina o capítulo 12, e daqui a pouco vai começar o 13, onde o dragão se alia a 2 seres tremendos, poderosos, para os últimos dias. Que cena é essa? Que coisa intrigante é essa? Agora vai chegar aquele momento que eu fiz aquela animaçãozinha aqui no meu PowerPoint, ó. Fica olhando lá. O que aconteceu com Jesus? O filho foi o quê? Depois de morto e ressuscitado, ele foi? Olha lá. Viu? E a mulher? O que aconteceu com ela? Para o deserto, você está resumindo muito. Primeiro, asas como de águia. Olha lá. E depois ela foi? Para o deserto. Dá para você entender? Agora, o que isso quer dizer? O que esse negócio quer dizer? O que Jesus foi para o céu, a gente já entendeu. Nós já vimos isso no último programa. E essa mulher no deserto, onde ela vai ficar por 1260 dias, o que acontece?
E essa característica dos descendentes da mulher que ainda vivem até hoje, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Todos esses mistérios do Armagedon vão ser resolvidos para você e para mim pela Bíblia. Porque a Bíblia se explica. É Deus, o seu Criador e o meu falando. E eu acho isso tão fantástico, tão maravilhoso, pensar que Deus, Ele conhece a você e a mim tão bem. Deus nos conhece tão perfeitamente, que Ele é capaz de reunir um tanto de gente assim num auditório grande como esse, pela TV, e falar com todo mundo assim, como se Ele estivesse falando com você pessoalmente. Em algum momento você chega até a pensar, alguém contou minha vida para esse pastor aí, porque está falando dessas coisas que acontecem lá em casa, comigo. É porque Deus traduz, sabe? Ele coloca na sua mente e no seu coração aquilo que Ele quer dizer. É isso que acontece. E você sabe o que eu sinto quando eu vou estudando todas essas coisas aqui? Porque amanhã nós vamos para a segunda parte desse assunto, onde nós vamos dizer qual é a igreja verdadeira, ou quem é que faz parte dessa igreja verdadeira. É amanhã. Ou seja, é na próxima semana para você em casa. É no próximo programa. Mas eu fico assim, quando eu olho para tudo isso aqui, eu me sinto, na maioria das vezes, pequeno. Eu me sinto um traste. Sabe como é um traste? Um nada. Porque eu fico assim, buscando Deus e orando, e quantas vezes eu não vejo melhora na minha vida, sabe? Quando chega o final do ano, então é triste, porque você chega e olha assim, esse ano, o que aconteceu? Deus, parece que eu não cresci. Parece que o meu relacionamento com o Senhor parece até que decresceu. E eu me sinto tão pequeno, tão nada. Aí Deus vive dizendo para mim assim, olha, se você disser que não tem nenhum pecado, isso é 1 João 1, 7, 8, 9. Se você disser que não tem nenhum pecado nenhum, você está mentindo. Agora, se você tem pecado, confessa o seu pecado para mim. E eu perdoo os seus pecados e esqueço. Deus é perfeito ou não é? Mas como é que é perfeito se Ele esquece? Então quer dizer que eu sou perfeito, que eu sou esquecido. Deus esquece, sabe como é que Ele esquece? Assim, você confessa o seu pecado para Ele, e quando você acaba de dizer, Senhor, fiz isso de novo, milésima vez, Deus, me perdoa. E você diz, foi isso, Senhor, que eu fiz. Eu xinguei o motorista da frente. E aí, Deus diz, eu perdoo. Do que você pediu perdão mesmo? Senhor, eu acabei de falar para o Senhor, mas vou falar de novo. É porque eu xinguei o motorista da frente. Eu estava em comunhão com o Senhor, tal, me fechou, eu queria, Senhor, o Senhor no meu coração, mas eu xinguei o homem. O Senhor me perdoa? Perdoa. Ih, desculpa, do que é mesmo? Esqueci. Pode falar 1 milhão de vezes. Deus esquece. Ele esquece. Ele não lembra mais. Ele diz, dos teus pecados não me lembro. Então Deus diz assim, se você olha tudo isso aqui e se sente um nada, um traste, um miserável, se você se sente pequeno, incapaz, não tem problema. Eu só preciso que você entregue todo esse pozinho, todas essas migalhas suas, entrega para mim. Porque eu pego tudo isso aí e formo um você melhor do que era antes ainda. É isso que eu faço. Você só tem que entregar, colocar na mão dele, para que ele possa agir, tomar uma atitude, e à medida em que ele age, ele abre as portas e você passa pelas portas. Vou cantar a última música. Mas antes de eu cantar a última música, eu tenho um apelo para você. E o meu apelo hoje é para quem não veio aqui ainda na frente. E é para você que tem vivido essa vida se sentindo traído por Deus. Você que tem vivido essa vida dando vazão aos seus sentimentos e não tem colocado a razão. Você que tem vivido a vida sem tempo para Deus. Você que ainda não entregou tudo nas mãos de Deus e não diz, Deus, eu abro mão de tudo que é meu, toma conta de mim.
É uma permissão sua. Agora saiba do seguinte, e Deus vai pedir isso a primeira vez hoje, mas depois Ele vai te pedir mais. Ele não obriga, mas vai pedir mais. Eu não quero só que você aceite meu pedido de namoro, Ele diz. Eu quero que a gente namore, e eu quero que a gente fique noivo, e depois eu vou pedir você em casamento. E casamento com Deus é batismo. Então, se você não vai namorar com Deus para casar, não começa a namorar. Porque Deus namora para casar. Ele não namora à toa. Se você acha que você está vindo aqui, você acha que você liga a TV, ouve uma palavra, e você diz assim, porque eu aceitei o apelo, pronto, agora eu já me sinto em paz. Você ficou com Deus. E Deus não fica com ninguém. Deus quer compromisso. Deus casa. E Ele quer casar com você. Então, a música diz o que eu digo para Deus todo dia na minha vida. Ela é a expressão da minha vida, de como eu me sinto. Ela é a expressão de tudo que eu falo para Deus. Cada dia quando eu vou diante de Deus, eu digo, Senhor, esse aqui sou eu sou assim, eu não gosto do que eu sou, mas eu preciso do Senhor para mim. E já está na hora de você vir. Cadê você? Deus está falando com você, está chamando. Vem para cá. Não fica aí sentado. Sai daí, vem aqui. Quero orar com você. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. Quero ouvir você cantar comigo, né? É feliz quem já chorou. Jesus está chamando você, vamos? Não demora para vir. Se Ele está chamando, Ele está convidando, chega. Porque quando você pede perdão, meus pedaços Deus juntou. Você que está lá em cima, é com você que Jesus está falando. Sai daí, vem para cá. Não fica, não está longe. São só alguns passos, mas são passos para a eternidade. Você que está em casa, fica em pé aí onde você está. Demonstra o seu amor por Deus. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Quando eu clamei, quando pequei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador.
buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você se sente pecador, é só você clamar pelo perdão de Deus. Sabe o que Ele faz comigo todo dia? Meus pedaços Deus juntou. Chega aqui bem pertinho de mim, chega aqui. Para os outros chegarem também, chega. Vem aqui bem pertinho. Fecha os olhos. Deus amado, nós não somos nada, não somos ninguém, Senhor. Somos pó. A gente se sente pedaços o tempo todo, Pai. Sem discernimento, sem equilíbrio emocional, sem iniciativa para buscar o Senhor de fato, Pai. Hoje o Senhor nos chama e nos convida, Pai, para entregarmos a nossa vida nas Suas mãos. Não simplesmente receber uma bênção aqui na frente, mas fazer um compromisso com o Senhor, um compromisso de amor. Pai, seus filhinhos e filhinhas vieram aqui à frente, Pai. Eles vieram buscar, Senhor, o Seu abraço. Vieram buscar, Pai, o Seu poder na vida deles para resistir ao pecado, para mudar a vida, mudar o lar. São lares, Pai, que estão sendo destruídos. O inimigo é derrotado, Pai. E nós não temos poder para lutar contra esse inimigo derrotado, mas o Senhor tem. Nos dá esse poder, Pai, que nós queremos ser do Seu povo. Toma-nos nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.